O Economia News está de volta. Uma pesquisa divulgada pela FEComércio e também pela Confederação Nacional do Comércio revela que a desaceleração da economia brasileira começa a impactar na intenção de consumo das famílias aqui de Santa Catarina. Hoje eu recebo aqui no Economia News o economista da FEComércio, Maurício Molinari. Tudo bem, Maurício? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Essa é uma situação, Maurício, que já estava sendo sentida em outras regiões do país e agora veio aqui para o sul do país e especificamente Santa Catarina. Por que há essa diferença em termos regionais? Bom, principalmente baseado na maior renda e na maior capacidade de emprego da região sul, maior dinamismo da região sul, que efetivamente demorou mais para aderir a esse movimento de desaceleração da economia nacional, que já havia sido sentido em outras regiões e também em outros setores. Por exemplo, o setor industrial, desde o começo do ano, já apresenta sinais de que está em processo de desaceleração. E essa é uma espécie de sinal de alerta aqui para a nossa região? Bom, exatamente. A desaceleração do varejo ela é o último elo da cadeia. Então, isso. O alerta já havia sido dado desde o início do ano com a desaceleração da própria indústria. Por isso que desde agosto o Banco Central vem reduzindo a taxa de juros, tentando novamente estimular o crescimento da economia brasileira. E como é que se analisa os pontos percentuais e pontos absolutos dessa queda ou desaceleração do consumo? Nós perdemos 4,5 pontos praticamente, né, na análise que é feita, ou em cima da pontuação que é dada para essa questão do consumo. Em termos percentuais foi um pouco acima de 3%. Né? Como é que se analisa esses números todos? Bom, novembro foi o primeiro mês de queda na comparação mensal da intenção de consumo das famílias, que é o índice da FEComércio. O importante é analisar que mesmo com uma queda de 3,2% em novembro em relação a setembro, isso vem num movimento de crescimento anual. E o crescimento anual é de 8,7%. O que indica é que novembro efetivamente se iniciou um processo de desaceleração, de perda de dinamismo das vendas do varejo. O que não quer dizer que as vendas de Natal ou as vendas de final de ano vão ser prejudicadas, porque justamente o crescimento anual ainda é considerável. Quer dizer, nós podemos ter uma curva ascendente agora a partir do mês de dezembro, no início do mês de dezembro, por conta do Natal. Exatamente. Pode significar uma grande recuperação em relação a novembro? Bom, em relação a novembro, obviamente vai ser justamente pelas vendas de Natal, só que sem considerar a influência das datas sazonais, se iniciou em novembro um processo de perda de dinamismo, que em 2012 pode se acentuar. De que maneira isso impacta no emprego, no trabalhador do comércio? Bom, o comércio, justamente um outro fator é que o comércio começou a sentir a desaceleração do próprio mercado de trabalho, que já havia sido sentido na indústria, que contratava cada vez menos, o saldo de contratação era cada vez menor, e o comércio, a partir da metade do ano, também começou, em relação ao saldo de contratações de 2010, também começou a contratar menos. Então, quer dizer que todos os setores hoje da economia brasileira estão vivendo um processo de desaceleração. Essa flexibilização do crédito, ou na concessão do crédito, que foi dada pelo governo nos últimos tempos, ou pelo menos nos últimos meses, ela passa a ser sentida imediatamente, Maurício, na tua visão, ou nós teremos aí um reflexo mais adiante? Bom, o reflexo das medidas de flexibilização do crédito, elas têm um déficit temporal para ocorrer. Certo. Então, eu acredito que o real impacto disso aconteça apenas no segundo trimestre para o terceiro trimestre de 2012. O primeiro trimestre de 2012, eu penso que não haverá ainda um impacto efetivo dessas medidas. Fala-se muito, os analistas, pelo menos da área do mercado financeiro, eles têm uma perspectiva muito negativa em relação ao crescimento da economia brasileira para os próximos anos, né? Em relação a esse ano, pelo menos. Fala-se até num crescimento em torno de 1 a 3%. Como é que a FEComércio analisa esses números e essas perspectivas que não são tão boas? Bom, a perspectiva do Banco Central é de que a economia cresça 13,5% em 2011. Mas essa expectativa também já está sendo revista para baixo. Isso. Então, o que indica é que a economia brasileira efetivamente esse ano vai crescer menos. Para 2012, a questão é bastante incerta, justamente por causa da crise internacional, que dependendo do que ocorrer, pode mudar completamente o comportamento desse ano. Pode haver crescimento, pode haver até uma desaceleração maior. Tudo depende do que ocorrer, principalmente com a Europa e com os Estados Unidos. Os reflexos que vêm para cá, né, depois de toda essa crise. Né? Exatamente. Maurício, muito obrigado por sua entrevista. Obrigado. O Economia News de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, logo após o Visão Geral. Para você, uma ótima noite e um ótimo fim de semana.